Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, patriota de todo o Brasil e do mundo, meu senhor e minha senhora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, à nossa família. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, coloque também aí a sua região, como está o clima, se está chovendo ou não. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Olha, o deputado federal Gustavo Gayer, em uma rede social, falou que foi acordado às 6 horas da manhã com a porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. A gente tem esse vídeo, é o primeiro posicionamento do deputado federal após essa repercussão toda gigante aqui que acontece nas redes sociais, dessa operação da Polícia Federal. Vamos acompanhar o que disse o deputado. Hoje, dia 25 de novembro, 2 dias antes das eleições do segundo turno no qual meu grupo, meu candidato participa em Goiânia, eu acordo às 6 horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Um inquérito sigiloso. O que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês passado, 24 de setembro, né? No dia 24 de setembro. Tá aqui, ó. Não dá para saber nada, não dá para ter nenhuma informação sobre o que se trata, tá? Eu sei que alguns assessores meus também receberam a busca e apreensão. Um deles, inclusive, é o que trabalha com rede social, fazendo card e vídeo. Esse é o Brasil que a gente vive, gente. Esse é o Brasil que a gente está vivendo agora. Eu chamei meu advogado, ele está aqui agora, mas é surreal o que está acontecendo. Não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. E onde que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Vieram na minha casa, levaram meu celular, levaram HD, meu SD. Essa democracia relativa está custando caro para o nosso país, viu? Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão agora. Não consigo, só falo o que é que tem que levar. No documento aqui não fala o porquê que eu estou sofrendo busca e apreensão. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo. Claramente tentando prejudicar o meu candidato, Fred Rodrigues, aqui em Goiânia. O inquérito é físico. Então, mesmo que meus advogados queiram entrar agora para saber do que se trata, não vão saber. Vai ter que fazer o pedido para entrar, para ser... Como é que é o nome? Ser autorizado, ser deferido. E aí, depois tem que... Alexandre de Moraes tem que liberar. Aí você tem que ir lá em Brasília, porque é físico, é um papel. Ele não é um inquérito digital que dá para acessar. É físico. Então, ele tem que ir lá em Brasília, fazer cópia do inquérito, para a gente poder saber do que é que eu estou sendo acusado. Qual é o crime tão grave que eu cometi para receber busca e apreensão na minha casa às 6 horas da manhã? Eu falei para a Polícia Federal que estava aqui, eu não estou acreditando que essa corporação que a gente tanto admirou, que a gente tanto tentou proteger, né? Hoje viraram jagunços de um ditador. Sinceramente, esse é o momento que a gente começa a perder a esperança mesmo. Busca e apreensão na minha casa. Eu que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime, estou sendo tratado igual um criminoso pela nossa Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento um carimbo de honesto. Como se naquele momento ela estivesse recebendo o carimbo de que é uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, que luta para libertar o Brasil. Então, eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada, por fingir que isso não está acontecendo. Vamos ver qual vai ser a narrativa que eles vão criar
né? Qual vai ser a desculpa? Porque eu não sei, mas eu tenho certeza que vai vazar na imprensa. Qual o motivo que eles inventaram? Qual foi a acrobacia jurídica que eles inventaram para na sexta-feira, antes da eleição do domingo, mandarem a Polícia Federal aqui na minha casa às 6 horas da manhã? Nunca pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Mas a gente está vendo a quantidade de pessoas inocentes hoje no nosso país que estão sendo perseguidas, presas, humilhadas, torturadas. Até quanto? Quantos mais deputados, senadores serão tratados dessa forma até que algo seja feito? Pois eu vou continuar lutando. Não importa que eu seja preso, caçado, assassinado, eu vou continuar lutando, porque quem vai continuar morando nesse país depois que eu for embora são os nossos filhos. Então a gente não pode desistir. Bom, aí Gustavo Gaia. João, vamos lá. Primeiro, nitidamente abatido e abalado, né? Tá abalado, tá ruim, você percebe que o Gaia não tá bem, óbvio. Até comete um erro ali na data. Ele fala hoje é 25 de novembro, hoje é 25 de outubro. Mas o cara tá com a cabeça onde? Primeiro ponto que eu queria entender. Onde está escrito no manual da Polícia Federal que tem que chegar esmurrando a porta? Onde é que está escrito isso? O manual, a regra, onde é que está escrito isso? Está lhe dando, primeiro, vocês teriam a mesma coragem de bater assim na porta de um traficante lá do Rio? É uma pergunta, não é retórica. Vocês teriam a mesma disposição de esmurrar a porta de um bandido de altíssima periculosidade? Porque a gente está falando de um deputado de direita. Esse é o crime do Gaia. Ao meu ver, esse é o único crime do Gaia até aqui. Ele é de direita. Então, o único crime que esse cidadão comete é estar do lado oposto da força que comanda o Brasil hoje. Ao meu ver, inicialmente, num primeiro olhar, esse é o crime cometido pelo Gaia. Ele é de direita. Onde está escrito no manual da Polícia Federal que na casa de um cidadão, de um parlamentar, de um deputado federal que aparentemente não cometeu crime algum, a não ser de direita, que é um crime no Brasil, chega se esmurrando a porta? Eu queria entender, de coração, eu queria entender. Não vou mentir, eu tenho receio que isso aconteça comigo, por conta, não da minha vida, mas da vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu tenho medo, sim. Receio tenho. Como é que esses vão chegar ali? De que forma esses vão chegar, né? Na casa de um cidadão de bem, como chegaram na do Gaia? Então, amigo, isso é o primeiro ponto. Onde está escrito que a truculência deve ser a marca registrada para chegar à casa de um homem que, ao meu ver, inicialmente, nenhum crime cometeu, a não ser escolher ser conservador? É triste, né? Nos remete à Alemanha, hein? Nos remete à Alemanha. Nos remete à Alemanha da década de 40, 30, 40, hein? Nos remete à Alemanha do bigode. Outro ponto. Já discutimos aqui esse assunto, João e eu. Mas se a Polícia Federal foi, não é porque pode ter forte indício? Vamos lá. Quando eu tenho defendido aqui a minha preocupação dessa triangulação, acabei de falar aqui na entrevista com o Emerson da Estúdio 92, quando eu falo sobre a triangulação perigosíssima para nós entre Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal, liderado por Lewandowski. Quando eu falo sobre PGR, a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, ex-sócio, sócio de Gilmar Mendes, e falo do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando de uma triangulação perigosíssima, que me sugere, inclusive, no campo do achismo, que a Polícia Federal não necessariamente pode ter usado de uma proatividade,
ter tomado frente ou a iniciativa para investigar isso ou aquilo, mas pode ter sido provocada, mais ou menos assim, um telefone que toca. Lembra aquela música do Roupa Nova? Um telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Nesse caso tem resposta. Mais ou menos assim, véspera de eleição em Goiânia, o Fred está lá, o Gayer está muito atrevidinho nos vídeos, falando sobre PEC, né, que pode dificultar as decisões monocráticas do Supremo. A gente precisava dar um susto nesse cara, hein? Ah, mas não tem nada aqui. A gente faz sigilo, a gente não vai justificar, o papel fica em branco, né? E a gente, você não pode mandar a turma lá, entendeu? Porque não há como não imaginar e automaticamente não concluir que não haja uma relação. Ou você acha que na agenda dos amigos do Supremo não está o telefone do Lewandowski como amigo de turma? Pode ser da primeira turma, da segunda turma, mas é do Supremo. Foi presidente da casa, hoje aposentado, e comanda a Polícia Federal, que atende os anseios sob sigilo dos tiranos do Brasil. Então percebe, quando eu falo dessa triangulação, e parece-me que muitos não entenderam ainda que eu estou preocupado em função deste tipo de ação. Um telefone que toca, uma provocação que acontece, um pedido atendido, no meio disso quem acusa, que é o Ministério Público Federal. Olha o risco que a gente está correndo. E para terminar, o calendário eleitoral que eu já mencionei aqui. Uma sexta-feira com eleição na cidade do cara, no domingo, tendo ali um candidato apoiado por ele. Não é estranho? E repito, se de fato concluírem que há algo de errado, parabéns. Entretanto, diante de tudo que vem acontecendo no Brasil, colocar sob sigilo a busca e apreensão na casa de um deputado federal, isso mostra que, de fato, a democracia relativa impera no Brasil. E é triste, hein? Pingô, chama a turma lá para mim, por gentileza. Preocupados estamos. Isso não me deixa nem um pouco feliz, pelo contrário, isso me deixa até atordoado, né? Por quê? Porque a gente está vendo o avanço da ditadura no Brasil, um deputado sofrendo busca e apreensão, seus assessores, a imprensa está tratando R$70 mil que foi encontrado na casa de um assessor, R$70 mil, como se fosse 70 milhões. Não é um dia que começa bem, não, hein? Um deputado que representa a direita no Brasil, um deputado atuante, gigante nas redes, não é um dia que começa bem para o Brasil, hein? A gente vai continuar atento por aqui. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, comparou as propostas em tramitação no Congresso que limitam os poderes da Corte à ditadura da era Vargas. A declaração foi feita durante sessão no plenário do STF na quarta-feira. Diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas. Também no plenário da Corte, Gilmar Mendes parabenizou o colega ministro Dias Toffoli, que completou 15 anos no STF. Gilmar Mendes mencionou medidas de Toffoli que, de acordo com o decano do Supremo, ajudaram a preservar a democracia no Brasil. Não podemos esquecer do inquérito, assim chamado inquérito das fake news, que tem uma relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou. Não só a sua decisão
de instaurar o inquérito com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mas também a designação do ministro Alexandre como seu relator foi decisiva para que a democracia fosse preservada no Brasil. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, o que você destaca aí dessas falas do ministro Gilmar Mendes? Lembrando que o Dias Toffoli passou a integrar o STF, ele tinha 40 anos, né? Está com 56, agora completando 15 anos. E também esse trecho do ministro Gilmar Mendes comparando aquele pacote de medidas que buscam limitar as decisões do Supremo Tribunal Federal à ditadura de Getúlio Vargas. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Ana Paula, querida, todos que nos acompanham. Eu vou pelo trecho final, começo pelo trecho final, em que ele faz menção ao inquérito das fake news. Aberto de ofício, sem limite. Ele chama isso de luta pela democracia, defesa da democracia. Ministro, o senhor sabe que o inquérito das fake news foi o maior retrocesso, na verdade, ainda é o maior retrocesso institucional e jurídico na história do país. O senhor sabe que inquéritos têm prazo determinado, não podem se alongar ad aeternum, para usar um pouco de latim que os senhores adoram. Sabemos que o alcance de um inquérito aberto na corte de ofício deveria ser extremamente limitado. Não é o caso, qualquer coisa que acontece, inclusive em Roma, sei lá o quê, vai parar num desses inquéritos que são os filhotes desse primeiro inquérito das fake news, que tudo praticamente está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E o senhor chama isso de defesa da democracia e que ainda não está ao alcance do benefício que isso teria trazido ao Brasil. Bom, eu não sei onde é que o senhor pretende chegar com isso, mas eu posso dizer que já está muito claro a qualquer brasileiro o que isso trouxe de atraso à vida brasileira, de forma muito clara. E aqui nós defendemos o legalismo. É exatamente o que eu gostaria de ver o Supremo defendendo. O inquérito das fake news está muito longe de ser legal, convenhamos. Depois, uma comparação com a ditadura Vargas. Eu confesso que fiz um esforço imenso para tentar entender onde é que uma coisa leva a outra. A começar da origem da ditadura. Ali você tinha um ditador no executivo. Hoje eu tenho um Supremo Tribunal Federal que faz e desfaz leis, inclusive quando o Congresso aprova, refaz emendas constitucionais que o Congresso discutiu numa proposta de emenda à Constituição, no entender, às vezes, monocrático de um único juiz. Coisa que, por exemplo, agora o Congresso começou a se rebelar e que o senhor chamou todos de pigmeus morais, porque os congressistas estavam fazendo apenas o trabalho deles e dizendo que, olha, não dá para um ministro, de maneira monocrática, simplesmente suspender os efeitos de uma decisão do Congresso Nacional. Extremamente representativo, porque tem 513 deputados e 81 senadores. E o senhor diz que isso é uma ditadura. E qual é o nome, por exemplo, desse Supremo extremamente atuante hoje? Aliás, eu não diria atuante, que, na verdade, arrebenta todas as prerrogativas dos outros poderes para se sobrepor a esses outros poderes. Onde a Constituição garante esse Supremo, digamos, hiperbolizado, agigantado, achando que é o dono do país? Onde é que está na Constituição? Porque eu posso dizer onde está na Constituição, como o senhor obviamente também sabe, quando a Constituição diz que isso não pode acontecer. Está lá na Constituição, um dos seus primeiros artigos. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Invasão de prerrogativa não é harmonia, muito menos respeito à independência. Então, convenhamos, se tem alguma ditadura, essa ditadura, neste momento, está vindo do judiciário, porque é na base do cumpra-se e não tem a quem recorrer, porque já é a última instância. Sem contar que se um juiz vai dar uma decisão como essa, vai fazer o quê? Tem que ser amigo de quem? Se precisa ser amigo de quem, não é legalismo. Pois é, Ana, chama atenção, né, a maneira como eles opinam politicamente aí sobre decisões que cabem ao Congresso Nacional, esse pacote aí de medidas dessas PECs que foram já aprovadas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que visam aí limitar de alguma forma as decisões do Supremo, e o ministro, então, já manifestando a sua opinião contrária, e não é a primeira vez que o faz. Paula, eles não entendem. Ou melhor, eu acho que eles entendem sim, né? Eles entendem sim e fingem que não entendem, que isso tudo, esse contexto todo, essa discussão no Congresso jamais estaria acontecendo
se eles não estivessem fora das linhas institucionais deles. Ponto. Isso só está acontecendo, essa discussão só está acontecendo porque eles saíram completamente da casinha institucional e constitucional do Supremo Tribunal Federal. Eles interferem em outros poderes, eles rasgam a Constituição, eles desrespeitam até jurisprudências da própria Corte. Eles fizeram do Brasil um hospício jurídico. Portanto, os eleitos diretamente pelo povo, eles só estão discutindo isso para que a nossa bússola jurídica volte a funcionar, porque hoje ela está assim, né, Paula? Está completamente louca. É hospício jurídico, ninguém sabe. Ah, mas o que diz a lei? Bom, a lei diz isso, mas não interessa, porque nós temos uma Constituição que não é respeitada e depois nós temos 11 constituições, cada um interpreta como bem entende. Depois tem a 12ª Constituição, que é de uma turma, a 13ª Constituição, que é de outra turma. Ou seja, o Congresso está fazendo o papel que o povo espera que eles façam, que os parlamentares façam. Colocar exatamente em andamento o que nós temos na nossa Constituição. Freios e contrapesos. Saiu das suas linhas institucionais, então nós vamos colocar de volta. É isso que nós temos que fazer e que o Congresso está simplesmente atendendo uma demanda de quem colocou os parlamentares no Congresso. Nada disso, Paula, nada disso estaria sendo discutido se eles estivessem simplesmente recebendo as provocações, olhando se elas são constitucionais ou não, fecha a Constituição e segue o jogo. Eles não estão fazendo isso há muito tempo. E agora, se o ministro Gilmar Mendes quer falar sobre o passado, vamos falar então da censura. Aí dá para a gente comparar, porque nisso, esse atual Supremo Tribunal Federal tem muitas similaridades com o passado censor do Brasil. Silvio Navarro, o ministro Gilmar Mendes ainda parabenizou Dias Toffoli, que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator do inquérito das fake news. Já falamos muitas vezes aqui que esse deveria ter sido por sorteio a indicação do relator. E, na verdade, Dias Toffoli apontou o ministro Alexandre de Moraes, que há 5 anos está sentado em cima de um inquérito que virou instrumento de coação, na verdade, até hoje no Brasil. Inquérito ilegal, foi aberto de ofício, não houve sorteio de relator e o ministro Marco Aurélio Mello, que era o decano da corte à época, já afirmou isso em entrevista publicamente, que foi comunicado pelo Dias Toffoli num jantar, num encontro na casa do então ministro, do atual presidente da corte, né, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Dias Toffoli afirmou: decano, eu abri um inquérito e entreguei para o novato Alexandre de Moraes. Sei que o senhor não vai gostar, sei que o senhor não vai achar que é o procedimento correto, mas foi feito. E a partir daí temos uma guilhotina, uma perseguição em praça pública contra um espectro da política brasileira, a direita, os conservadores, os liberais, os bolsonaristas, chame como quiser, aqueles que não se alinharam ao lulismo e a esse consórcio de poder formado pelo STF e pelo presidente de turno Lula da Silva, pelo PT. É isso que acontece hoje no Brasil. Esse inquérito tem mais de 5 anos, já fez aniversário, não chegou ainda a lugar nenhum, mas neste interim, nesse meio do caminho, prejudicou a vida de centenas de pessoas e levou muitas à prisão. Sem contar quebras de sigilo, bloqueios de contas bancárias, passaportes e por aí afim. É um inquérito perpétuo e tentacular, sigiloso, que se comunica, né, em tentáculos com outros tantos inquéritos abertos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vou parafrasear o ministro Gilmar Mendes aqui. Ele usou a expressão, eu vou adaptá-la. À vista, né, Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, que ainda talvez não enxergou, aquilo que não enxergou é que o Supremo Tribunal Federal vive sua hora mais escura.
o seu momento mais duro na história, mais triste na história, porque trata a Constituição de 1988, não a Constituição da era Vargas citada, mas a de 1988, em curso no país, em vigor no país, trata essa Constituição a cotoveladas, aliás, o devido Estado democrático, né, o devido processo legal também. E para finalizar, Paula, ele traz uma frase nesse mesmo discurso que eu até utilizei no artigo que será publicado amanhã na edição da Revista Oeste. Ele encerra essa fala olhando para o Dias Toffoli, para o plenário, diz que a corte concorda com tudo o que o ministro Dias Toffoli faz, tem orgulho dele e fala: esses fatos são suficientes para eternizar a passagem de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. São palavras do ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli, além de ter chegado à corte, finalizo, além de ter chegado à corte sem ter passado pela magistratura, porque foi reprovado em concurso para ser juiz, o ministro Dias Toffoli será lembrado como aquele que enterrou a maior operação anticorrupção no Brasil, a Operação Lava Jato. Essa é a marca da passagem do ministro Dias Toffoli. Está lá a serviço de quem mandou enterrar a Lava Jato. Vou parar por aqui. Augusto. O decano Gilmar Mendes ou é ignorante ou está mentindo deliberadamente ou as duas coisas. Vamos lá. O que ele chama de polaca é a Constituição, não chamada Constituição, redigida em 1937 pelo jurista Francisco Campos, que simplesmente deixou explícito o que o Alexandre de Moraes, com a cumplicidade dos outros integrantes da corte, faz sem invocar coisa nenhuma. Sim. Lá era explícito. A tal polaca, o Estado Novo, que resultou dessa, que ele chama de polaca, essa Constituição de botequim, né? Ele permitia, primeiro, ele não diz aí, permitia que o presidente da República, primeiro foram suspensas garantias e a independência dos membros do STF, o que o Congresso está longe de propor. As competências da Corte foram reduzidas ao mínimo e o presidente da República ignorava unilateralmente as decisões do Judiciário, sem maiores explicações. É isso que o Congresso está propondo? Não. Não. É isso que faz o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, essa declaração, essa fala do Gilmar Mendes garante um lugar para ele nesse inquérito das fake news. Ainda não acabou, pode botar. Porque isso é mentira. Mas não adianta fingir, porque a gente não esquece. Em 1936, antes da polaca, o Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou a deportação da mulher do Luiz Carlos Prestes, Olga Benário Prestes, que tinha sido preso pela rebelião comunista, a intentona comunista de 1935, era alemã, judia, e ele deportou para a Alemanha nazista, o STF. Isso está na história do Supremo. Não adianta tentar apagar. Como não serão apagadas as decisões absurdas, criminosas, que estão sendo tomadas agora pelo ministro Moraes, pelo ministro Dias Toffoli, com a aprovação do decano e dos demais integrantes da corte. Então o decano aprova a devolução de dinheiro aos ladrões, aprova a abertura a abertura de inquérito pelo próprio ministro, quando a Constituição proíbe isso explicitamente. Ele aprova os inquéritos ilegais, ele aprova as prisões provisórias sem prazo para terminar. Então é cúmplice, é comparsa dos atos criminosos e das decisões
absurdamente ilegais tomadas pelo Alexandre de Moraes e pelo homenageado Dias Toffoli.